Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Não desperdice tua vida. Sermão 2346, pregado na noite de quinta-feira, 7 de novembro de 1889, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Salmo 39, 6-8. Essas são palavras solenes. Às vezes, temos um assunto mais alegre do que esse. Porém, eu acredito que espiritualmente, bem como naturalmente, é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, como está em Eclesiastes 7:2. Uma meditação serena a respeito das coisas, não como elas são na ficção, mas como comprovam ser na realidade, é sempre salutar. Há uma grande massa de tristeza no mundo, e todos nos deparamos de vez em quando com algo que esfria nosso espírito e arrefece nosso sangue. Então hoje, se pensarmos um pouco no caráter fugaz deste mundo e na certeza que apenas pode ser encontrada no mundo real, e se nos disciplinarmos para aprender com os fatos e as realidades, pela bênção do Espírito de Deus, poderemos ser refrescados de forma mais duradoura do que se nossos corações fossem conduzidos a saltar de felicidade pela meditação sobre algum tema mais complacente. Não vou estender muito o prefácio, pois há muito conteúdo no próprio texto para permitir uma longa introdução. Portanto, notem que Davi registra sua visão da vida humana. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Depois, Davi expressa suas próprias emoções na contemplação dessas coisas. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. E por fim, Davi oferece uma oração apropriada e necessária, pois clama: livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Então vamos notar que em nosso texto, Davi registra sua visão da vida humana. Vocês poderão perceber que Davi coloca a expressão "na verdade" 2 vezes nesse versículo. E somado ao "na verdade", que está no versículo 5, que tem o mesmo significado e poderia ter sido traduzido como "certamente", ele expressa a mesma palavra 3 vezes: certamente, certamente, certamente. Ou, se assim quiserem, na verdade, na verdade, na verdade. Davi nos lembra, em algum grau, a seu mais grandioso filho, o filho de Davi, cujo discurso era frequentemente enfatizado com essas palavras sagradas de confirmação: em verdade vos digo. Davi parece nos dizer aqui que não há qualquer certeza, exceto a de que não há certeza de coisa alguma. Na verdade, diz ele, nada na terra é certo. Na verdade, não há verdade em qualquer lugar aqui embaixo. Há uma terra de verdades. Há um lugar de seguridades. Alguns de nós estão a caminho para lá e já contamos com o penhor da nossa herança, como está em 2 Coríntios 1:22, 5:5, Efésios 1:13 e 14. Mas enquanto a vocês que têm sua porção nesta vida, vocês têm vaidades e não verdades, pois a mudança está escrita em todas as coisas terrenas. Tendo assim nos dado a tônica da certeza, pois o salmista não escrevia ao acaso, antes escrevia o que sabia, escrevia o que havia experimentado e escrevia sob a inspiração do Espírito de Deus, devemos observar mais atentamente o que ele escreveu. Se é assim, certamente devemos ter a certeza de conhecer seu conteúdo. Então, em primeiro lugar, me parece que Davi se refere à vida
como uma caminhada. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Em seguida, ele fala da vida como uma aflição. Na verdade, em vão se inquietam. Por fim, ele fala da vida como um sucesso. Segundo dizem os homens, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Davi fala primeiro da vida como uma caminhada. Ele parece ter em sua mente a ideia de um grande cortejo. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Se vocês optarem por ir ao Lord Mayo Show no próximo sábado, poderão assistir um espetáculo vão e irão saber com exatidão o que Davi queria dizer. Essas coisas eram muito comuns, muito mais comuns em países orientais do que são em nosso país. Mas quer se trate do Lord Mayo Show ou de qualquer outro espetáculo, é um quadro do que é esta vida mortal. Esse show, se vocês o virem, ou mesmo que não o vejam, mas apenas leiam e ouçam falar a respeito, poderia recordá-los o que é a vida. Tudo o que veem é um puro show. Há reis nesse show, há príncipes nesse show e heróis dos tempos antigos nesse show. Mas em realidade lá não há nem reis, nem príncipes, nem heróis. É tudo um show e assim é, em grande medida, esta vida mortal. Entre algumas classes da sociedade, a ostentação é tudo. Seus membros devem manter as aparências e em todo o mundo isso é o que existe, aparências. Um espetáculo vão. Se quiserem realidade, não poderiam vê-la. A realidade é invisível. Se quiserem sombras, poderão vê-las. As que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 18. Eu gostaria que pudéssemos entender essa ideia como algo prático. Ou seja, tudo aquilo que podemos ver é uma sombra, mas o que não podemos ver é a substância real. Quando falamos acerca de fé, os homens nos chamam de visionários. Bem, podem nos chamar assim se lhes agrada, pois temos uma visão de uma ordem muito elevada. No entanto, gostaríamos de lhes devolver a palavra em um sentido comum, pois se fazem o seu tesouro daquilo que podem ver e pegar, então vocês são os visionários, pois o espetáculo com que se regozijam é vão. E isso que vocês veem com os olhos é apenas uma visão, um sonho que desaparece quando o homem se desperta. A vida terrena é apenas um show. Amigos, eu gostaria que realmente considerássemos isso. Não seríamos tão impetuosos como somos se disséssemos a nós mesmos: estas coisas são apenas sombras. Não estaríamos tão atormentados, ansiosos e preocupados como estamos se disséssemos com frequência para nós mesmos: são apenas sombras. Eu não poderia vê-las se não fossem sombras. Se fossem realidades, não seriam perceptíveis aos meus sentidos. As realidades apenas seriam perceptíveis pela faculdade superior da fé. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. É um show e nada mais. Mas é um show passageiro, pois Davi não diz: na verdade, todo homem se senta numa vã aparência e permanece no mesmo lugar. Mas todo homem anda numa vã aparência. A vida é como um cortejo que passa diante dos seus olhos. Aí vem, ouçam a agitação do povo. Estará aqui em poucos minutos. As pessoas se aglomeram nas ruas, mas logo se desvanece e se vai. Acaso a vida não lhes parece exatamente isso? Eu me lembro de tantas pessoas no cortejo. Eu parecia estar como que em uma janela, embora isso tenha sido apenas uma impressão, pois também estou andando no cortejo. Eu me lembro dos grandes homens fiéis da minha infância, os quais costumavam ouvir orar. Agora, eles estão cantando lá em cima. Então, quando penso em vocês, queridos amigos, eu me recordo de um longo cortejo de homens santos e mulheres piedosas que passaram diante de mim e se foram para a glória. Que grande número de amigos temos no mundo invisível, amigos que foram para a maioria. Conforme envelhecemos, eles realmente são a maioria. E os nossos amigos que estão na terra são superados em número pelos nossos amigos que estão no céu. Alguns de vocês se lembrarão com carinho de entes queridos que faleceram nesse cortejo, mas por favor, lembrem-se que vocês também estão no cortejo. Embora eles pareçam ter passado antes de vocês, vocês estão passando junto com eles e podem alcançar o ponto de fuga em breve. Então, este será o tema de conversação entre a irmandade que vocês amam.
ele também se foi, ou ela adormeceu. Pois todos estamos caminhando como que em um cortejo e passando para a terra da substância e da realidade. Um espetáculo que está passando é, em si mesmo, vão, se for medido por esta vida mortal. Uma vã aparência. Para o homem que não tem uma esperança futura, tudo é vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, como está em Eclesiastes 1:2. Dentro da estreita circunferência deste pobre mundo, nada há que valha um homem abrir sua boca para pedir ou receber. Tomem o círculo mais amplo e vasto dos céus, e dentro dessa limitada circunferência há algo a ser encontrado que vale a pena encontrar. Se habitam em Deus, vocês têm algo substancial. Se habitam fora de Deus, vocês têm muito barulho por nada. A vida é um espetáculo vão quando é vivida a parte de Deus. Se vocês considerarem por apenas um instante, veriam que é exatamente assim. Pensem nos exércitos da Babilônia e Assíria, nos palácios que seus reis construíram, nas poderosas cidades que edificaram. Onde estão agora? Pense nos medos e nos persas, com toda a sua pompa e poder. Onde estão as suas glórias agora? E na Grécia, cujos palácios e templos são uma desolação. Escutem as pisadas do exército romano pela via sacra. Ouçam as aclamações do povo enquanto sobem em seus próprios telhados para ver os conquistadores voltando para casa. Onde foram todos eles? A fama fez ressoar a trombeta de bronze por apenas uma vez, e os ecos soaram por um tempo, mas logo houve silêncio. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Imagine um cortejo e assim vocês entenderão o pensamento que Davi desejava transmitir. Essa é, com muita frequência, a vida inteira de um homem. Uma simples passagem de um espetáculo e nada mais. Em seguida, o salmista fala da vida como uma aflição e diz: na verdade, em vão se inquietam. De fato, assim são os homens. Quão poucas pessoas estão livres do espírito das coisas deste mundo, de modo a poderem passar por esta vida serenamente. Se pudéssemos viver nas eternidades, estaríamos calmos e sossegados e descansados. Mas vivemos de acordo com o momento e o dia, e ficamos preocupados e inquietos e irritados e nervosos e tensos e ansiosos, e não conhecemos o verdadeiro descanso. O trabalho deste mundo, se realizado apenas como para este mundo, é bem descrito aqui. Na verdade, em vão se inquietam. Vejam como eles começam a vida, ávidos por suas alegrias, suas honras e sua riqueza. Observem como caminham penosamente e se fatigam e labutam. Quanto trabalho cerebral é realizado à luz do óleo da lâmpada da meia-noite. Muitos homens agitam suas mentes e esgotam seu espírito, até que, buscando seu sustento, sua vida está perdida. Eles estão tentando viver e, eia, a vida se foi. Eles se despertam, perguntam como é que a deixaram ir e, de fato, não viveram. Alguns estão completamente inclinados apenas a adquirir e nunca o desfrutam em qualquer medida. Quando tais homens conseguem o suficiente, isso não é suficiente para eles. Quando obtêm o dobro, ainda estão ansiosos por mais e vivem em uma perpétua aflição. Quando um tem mais do que o outro, então vem a inveja, uma das mais desgastantes de todas as paixões. E quando o homem finalmente tem tudo aquilo que pensava que deveria possuir, então passa a ter medo de perdê-lo. Agora, ele está ansioso com isso, e preocupado com aquilo, e afligido com aquilo outro. Creiam que não há pessoas que se preocupam mais com a vida como aquelas que deveriam ter um mínimo de senso para estar livres disso. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso satisfeitos, contentes. 1 Timóteo 6:8. Mas eles não estão contentes. E depois de pegarem tudo aquilo que consideram bom para levarem consigo, são como um viajante que, tendo um bom cajado para ajudá-lo em sua caminhada, necessita levar um feixe de varas com ele, e desse modo se sobrecarrega desnecessariamente. Acaso não é assim? Alguma vez vocês entraram na Bolsa de Valores de Paris? Ou ouviram, por acaso, o barulho da nossa própria Bolsa de Valores aqui em Londres? Pois é mais difícil ver esta última do que a anterior.
quando estive no piso superior da Bolsa de Paris e voltei meus olhos para a delirante multidão abaixo, perguntei a mim mesmo, caso Bedlam fosse esvaziado, se não haveria mais ruído, mais tumulto, mais grito, mais empurrões e mais correria aqui do que lá. Eu não conseguia entender o que estavam fazendo, e talvez isso fizesse com que a cena parecesse mais insana. Cada homem estava muito alerta, como se pudesse devorar qualquer outra pessoa no lugar, e eu acredito que a Bolsa não é outra coisa senão um retrato da vida mercantil em todos os lugares. Competição, competição, todo mundo comprando barato e triturando a cada um que trabalha. E então reclamando que, por sua vez, ele também está sendo triturado, sendo medido com sua própria medida. Ah, que vida é essa! Se Davi tivesse escrito este salmo hoje, ele poderia ter escrito em letras maiúsculas: na verdade, em vão se inquietam. Ó que houvesse um pouco de tranquilidade, ó que houvesse tempo para pensar, ó que houvesse oportunidade para se aproximar de Deus e desvelar todos os pensamentos e preocupações diante dele. Então seguir a vida sentindo paciência misturada com alegria e gozo com a expectativa de felicidade indizível, lhes ajudando a viver realmente, em vez de estarem inquietos em vão. Bem, em seguida, Davi passa a falar da vida como um sucesso e menciona aqueles que supostamente seriam considerados bem-sucedidos na vida. Mas, ao final, observem bem, acumular riquezas não é um sucesso na vida. Quando vocês lerem no The Illustrated London News que alguém morreu e que valia tal quantidade, não acreditem. Um homem não vale aquilo que possui quando morre. Ele não poderia valer sequer 2 centavos. Embora tenha 1 milhão, ele mesmo não vale coisa alguma. Pobre acumulador de tudo. Mas vocês dizem que tal homem morreu e deixou 200.000 libras, milhões de libras. Sim, há vários de nós que, quando morrermos, deixaremos muito mais do que isso. Eu vou deixar o mundo inteiro para trás de mim. E há muitos outros aqui que farão o mesmo, e deixarão todos os milhões que existem, e todas as propriedades que alguma vez existiram, e todos os tesouros do mundo. Nós vamos ter que deixar para trás o próprio mundo. E eu suponho que cada um de nós, quando morrer, deixará tudo para trás, pois as mortalhas não têm bolsos, e os homens não levam coisa alguma com eles para suas sepulturas. No entanto, mesmo quando o homem é bem-sucedido amontoando riquezas, reparem como Davi descreve isso: amontoam riquezas. Isso é tudo. Não participam dela, não a usam, simplesmente a amontoam. Eles a acumulam sem prazer. Quando o homem tem alimento e vestuário e aquilo que precisa para o seu conforto, tudo que possui além disso, no que diz respeito a algum benefício para ele, mesmo se contado em milhares e milhões, poderia muito bem ser alfinetes ou libras. A maior acumulação não lhe dará mais conforto, pois haverá ansiedade adicional de cuidar disso. Quando as riquezas estão consagradas para a glória de Deus, elas assumem um caráter bem diferente. Mas estou me referindo agora a este mundo e à mera possessão de seus tesouros. Davi chama isso de amontoamento de riquezas. E é tudo o que é. Obter um grande montão, como fazem as crianças à beira-mar. Uma consegue um monte maior de areia do que a outra. Mas qual é o benefício disso? O salmista também diz que, quando o homem amontoa riquezas, não sabe quem as levará. Ele acumula sem segurança. Essa é provavelmente uma alusão ao lavrador que cortou seu trigo e colocou os molhos juntos. Então, à noite, antes que possa recolhê-los ao celeiro, muito antes que possa trilhar o grão e moê-lo, algum saqueador vem e foge com tudo. O avarento amontoa seu ouro, mas não sabe quem o levará. Acaso não temos visto o fruto de muitos anos de trabalho desaparecer em uma hora? A colheita de uma vida desapareceu como que em um momento. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Ele deixa sua riqueza para trás sem prazer. O salmista alude ao fato que os homens não podem dizer o que será das suas riquezas quando morrerem. Estou certo que muitos homens se revolveriam em seus túmulos se soubessem o que está sendo feito com a riqueza que conquistaram com tanto trabalho. Viver inteiramente para enriquecer a outro, cujo caráter você conhece tão pouco, parece um pobre objetivo na vida. E, contudo, é o único que muitos estão buscando.
Sem descendentes ou parentes, ainda assim os homens continuarão amontoando riquezas para algum herdeiro desconhecido, que talvez, se o conhecessem, seria objeto do seu desprezo. Mas eles continuam a trabalhar como escravos para aquele que nunca lhes será grato quando estiverem mortos. Acaso todas essas coisas juntas não compõem um quadro muito lastimável? No entanto, é bem verdadeiro para o mundano, para o homem que não tem qualquer esperança no futuro, para o homem que nunca projetou sua alma ao espiritual e ao reino celestial, mediante a graça soberana, nunca viu a glória de Deus na face de Cristo. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Note como Davi expressa suas próprias emoções na contemplação da futilidade da vida humana. Em primeiro lugar, ele chegou a uma decisão. Havendo considerado tudo isso, ele começa com a expressão de seus próprios sentimentos. Agora, pois, Senhor, eu gosto desse modo de se expressar. É algo grandioso ir a Deus com um agora. Vocês sabem como o Senhor vem a nós. Ele diz: vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Isaías 1:18. Eu gosto que um homem se aproxime a Deus, sente-se e pareça dizer: agora, Senhor, Tu vês que percebi a vaidade deste mundo. Posso muito bem deixar tudo ir embora, pois todas as coisas se derretem em minhas mãos. É uma simples sombra pela qual não vale a pena viver. E eu desejo viver na eternidade com o Senhor. Tenho que viver no céu ou no inferno. Ó meu Deus, traga-me para a minha posição. Traga-me para perto de Ti e raciocinemos juntos e tenhamos resolvida a questão. Agora, pois, Senhor. Todo momento é solene se quisermos fazê-lo assim, mas há certos momentos decisivos na vida, quando os olhos são abertos para verem a falácia de suas antigas buscas, quando parando onde os caminhos se cruzam, olhamos para o letreiro e dizemos: agora, pois, Senhor, guia-me, ajuda-me a tomar a direção correta, a evitar a sombra e a buscar o que é substancial. Agora, Senhor. Também gosto dessa expressão das emoções de Davi, pois ele consulta com Deus. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. E diz algo como: agora, pois, Senhor, não há vaidade em Ti, não há engano e nenhuma ilusão em Ti. Eis que me afasto desta miragem que até o momento me iludia e me volto para Ti, meu Deus, a rocha da minha salvação, e olho para Ti somente. Agora, pois, Senhor, queira Deus que alguém aqui hoje diga: eu tenho que passar a eternidade em algum lugar. Não vou desperdiçar o tempo presente e viver como se o mundo fosse tudo. Antes, vou elevar minha oração esta noite e dizer: agora, pois, Senhor, já passei da minha infância e sou um jovem. Agora que alcancei meu 21º aniversário, agora que estou com 30, 40, 50, agora que meus cabelos se tornam gris, é tempo que eu seja sábio, se é que algum dia serei. Agora, pois, Senhor. E se eu for tão desafortunado para ter uma pessoa aqui presente que avançou até o fim do seu contrato de arrendamento e chegou aos 70 anos e ainda está vivendo para um mundo que se lhe está escapando, queira Deus que o Espírito Santo faça com que você diga hoje à noite: agora, pois, Senhor, agora eu te busco, agora me volto para Ti. Vocês podem ver de imediato que Davi sente que está fora de lugar, pois diz: Senhor, que espero eu? Algo como se dissesse: que espero eu? Posso ver o que estes nécios estão esperando. Eles estão esperando para tomar seu lugar no espetáculo. Eles colocam suas fantasias e disfarces e saem para participar no cortejo, mas eu não irei lá. Eu não pertenço a qualquer das classes que compõem esse show vazio que é a vida do homem sem Ti. Então, que espero eu? Vejo que os homens em vão se inquietam, ficam ansiosos, mas, Senhor, eu aprendi a confiar em Ti. Então, que espero eu? Ó meu Deus, vejo como os homens se agarram a um tesouro que não podem guardar, que não vale a pena ter, pois estão prestes a deixá-lo, ou ele está prestes a deixá-los. Eu não estou atrás desse tipo de coisa.
Agora, pois, Senhor, que espero eu? Davi é como um peixe fora d'água. Ele é um homem que está longe do seu país natal, evidentemente um estranho e um exilado que está se voltando para o seu Deus. Ele é um estrangeiro com o seu Deus e lhe diz: agora, pois, Senhor, que espero eu? Uma pergunta que somente o próprio Deus pode responder plenamente. Observem também que ele tem seus olhos no futuro. Ele é um homem que está à espera de alguma coisa. A fé é uma elevada virtude e esperar em Deus é uma flor que brota dessa virtude. Que espero eu? Eu ainda não encontrei. Estou esperando porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13, 14. Nosso tesouro não está aqui, ele está lá, distante, sobre as colinas eternas, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O homem descrito em nosso texto é um homem que espera, cujo principal deleite está agora em um mundo que está por vir. E por último, vocês podem observar sobre este ponto que ele é um homem cuja esperança está em Deus. A minha esperança está em ti. Eu não tenho expectativas terrenas, mas digo: ó minha alma, espere somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62, 5. Há muito abandonei a esperança de encontrar algo aqui que me satisfaça ou me contente. E agora, Senhor, minha esperança está em ti. É unicamente a ti, meu Deus, que eu desejo. E se tenho a ti, e se estou repleto de ti, se habitas em mim, se me transformas em tua imagem, se te dignas a me usar para a tua glória, se me levas para casa para morar contigo, onde Jesus está, isso é o que eu espero, e não espero por mais nada, por nada mais. Estamos na expectativa de coisas boas por vir. Não somos habitantes deste país, deste mundo, somos cidadãos da Nova Jerusalém, como está em Apocalipse 3:12 e 21:2, que está acima. Aqui por um tempo somos como náufragos e exilados, até que o bote venha nos transportar através do ribeiro para a terra, onde estão nossos verdadeiros bens e onde nosso bem-amado está. Vida e luz e amor, e tudo para nós é Ele, que foi como nosso precursor ao lugar que preparou para aqueles que o amam. Depois de tudo isso, Davi oferece uma oração apropriada e necessária. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Afinal, aqui estamos, irmãos. Não sabemos quanto tempo vamos ter de ficar aqui, e existem algumas coisas que necessitamos enquanto estamos aqui. Bem, quais são elas? Enviem suas solicitações. O que vocês necessitam? Davi coloca o que ele necessita. Ele quer primeiro ser liberto dos problemas, diz alguém. Não, ele não diz coisa alguma sobre isso. Ele ora dizendo: livra-me de todas as minhas transgressões. Ele quer ser livre dessa dor de cabeça, dessa dor de coração, dessa dor nos membros, dessa depressão de espírito. Nada disso. A oração deste homem piedoso é: livra-me de todas as minhas transgressões. Assim, em primeiro lugar, ele orou pela libertação dos pecados cometidos. Senhor, afaste todos os meus pecados para que eu possa ser limpo de cada mancha, de cada pecado que já cometi. Pode acontecer isso? Oh sim, isso aconteceu com muitos de nós. Fomos lavados no sangue do Cordeiro, e essa limpeza é uma limpeza perfeita, que não deixa qualquer mancha. Se você crê no Senhor Jesus Cristo realmente, Ele tomou o seu pecado sobre si. Ele remiu o seu pecado pelo grande derramamento de sangue. Já não está mais sobre você, até mesmo deixou de existir, de acordo com este maravilhoso texto. Buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão. Jeremias 50, verso 20. Que coisa abençoada é viver sem nuvem alguma entre sua alma e seu Deus. Saber que cada pecado foi apagado pela expiação de Cristo e que seu Pai Celestial olha para você com prazer e favor, como a um filho, e que não lhe desaprova. Ó feliz, feliz, feliz o homem que caminha na luz, como Deus está na luz, e assim tem comunhão com Ele, enquanto o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, lhe purifica de todo pecado, como está em 1 João 1, 7. A primeira oração de Davi é pela libertação dos pecados cometidos. Se você obtiver uma resposta em seu caso, você não caminhará em qualquer espetáculo vão, nem ficará de forma alguma inquieto e ansioso, muito menos
inquieto em vão. Em seguida, ele ora para ser liberto dos assaltos do pecado. Quem há aqui que não seja tentado? Se alguém dissesse, eu estou acima da tentação, essa pessoa deve ter ido muito longe no orgulho e na segurança carnal. Ela está deteriorada pela lepra do auto-engano. Todos somos tentados, e cada dia precisamos orar, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, como está em Mateus 6,13 e Lucas 11,4. Livra-me de todas as minhas transgressões. Senhor, não me deixe pecar, não permita te ofender em meu coração, em meus pensamentos ou em minhas palavras ou ações. Ó, que pudéssemos ser perfeitos, de modo a nunca manifestar um temperamento desagradável, nunca falar uma palavra sarcástica, nunca ter um pensamento perverso. Ó, que pudéssemos ser perfeitos. Ah, senhores, essas são as riquezas que cobiçamos, ser perfeitamente livres de qualquer tendência ao pecado. Se pudéssemos conseguir isso, então haveríamos chegado ao céu, pois isso é o céu, ser perfeitamente liberto do pecado. Bem, teremos essa perfeição, Deus nos-la dará, mas façamos disso o tema da nossa oração diária. Livra-me de todas as minhas transgressões. Davi também orou pela libertação de pecados particularmente perigosos. Permitam-me colocar uma ênfase em uma pequena palavra no texto. Livra-me de todas as minhas transgressões. Receio que todos nós tenhamos algum pecado especial, que é o nosso pecado, mais do que de qualquer outra pessoa. Alguma tendência hereditária, talvez alguma propensão a alguma forma particular de pecado. Eu acredito que, se alguns irmãos fossem tentados à hilaridade, eles não transgrediriam nessa direção, pois nasceram nos idos de novembro, poderia-se dizer, e tem uma névoa em sua própria alma. Existem outros que, se fossem tentados a uma grande depressão, não transgrediriam dessa maneira, pois eles têm luz solar em suas almas, e seus olhos sempre brilham com uma alegria natural. Alguns homens não são tentados a serem avarentos. Seria uma misericórdia se fossem, porque são terríveis gastadores. Alguns homens nunca são tentados a serem pródigos. Eu quase desejaria que o diabo, ou alguém melhor, os tentasse dessa maneira, pois são muito mesquinhos, e é difícil obter deles ainda que 10 centavos para ajudar a melhor das causas. Satanás está bem familiarizado conosco. Ele vê as junções em nossa couraça. Ele sabe para quais pecados estamos especialmente inclinados. E se é assim quanto aos pecadores, também é quanto aos santos. Todos temos necessidade de orar. Livra-me de todas as minhas transgressões, especialmente dos pecados que somos mais responsáveis. Senhor, livra-me deles. Eu convido você, caro amigo, a fazer esta oração de Davi. E depois, orem também a outra oração. Não me faças o opróbrio dos loucos. Se devo ser repreendido, que seja repreendido por homens sábios, mas não me faças o opróbrio dos loucos. Assim Davi orou pela libertação da merecida desonra. Ó, que Deus conceda que nenhum de vocês, a quem Ele chamou a uma vida mais elevada e melhor, e fez ansiar pela glória e pela eternidade, jamais faça o inimigo blasfemar, ou lhe dê uma verdadeira razão para desprezá-los. Que Deus nos impeça de cair, ó homens cristãos. Cristo tem sido mais ferido pelos seus amigos do que pelos seus inimigos. Não nos importa o que o infiel tem a dizer. Pelo menos não nos importaria se vocês não lhes ajudassem por vezes, dizendo-lhes as coisas tristes da nossa inconsistência. Sentimos a ponta da flecha e a dor da ferida é aguda, porém mais agudo é sentir que seu próprio erro colocou as penas da flecha que o inimigo disparou de seu arco. Que Deus nos guarde desse mal, que nunca lhe emprestemos uma pena de nossas asas para fornecer uma flecha contra Cristo ou sua causa. Davi também orou para ser preservado da difamação imerecida. Não me faças o opróbrio dos loucos. Se você viver a vida de um anjo, pessoas nécias logo espalhariam uma história perversa contra você. A menos que o Senhor detenha suas línguas, elas não irão detê-las. Orem então para serem guardados da calúnia. Se ela vier, que seja uma verdadeira calúnia, que não contenha qualquer verdade, mas que Deus
nos preserve até mesmo disso, pois é uma coisa cruel e fere profundamente. De igual modo, Davi orou pela libertação da decepção espiritual, que também sejamos preservados de todas as desilusões concernentes à nossa confiança em Deus. Se confiamos em Deus e Ele não nos liberta, seríamos de fato o opróbrio dos loucos. Declaramos corajosamente a verdade de Deus e apenas nela nos apoiamos. Mas se essa verdade nunca nos vindicasse, então seríamos o opróbrio dos loucos. Oremos para que não sejamos envergonhados e que o braço desnudo de Deus possa defender sua própria causa, e acreditamos que assim será. E por último, em sua oração, não me faças o opróbrio dos loucos, Davi implora a libertação de insultos terríveis ao final. Que eu nunca me perca e então tenha que suportar esse opróbrio para sempre. Às vezes me vem o pensamento que, se não sou verdadeiro, não sou realmente um filho de Deus, e no último grande dia o Mestre me dissesse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, como está em Mateus 7, 23 e 25, 41, aqueles que teriam de partir comigo se virariam e diriam: você falava conosco, você pregava para nós e, contudo, você está aqui. Isso seria sofrer uma vergonha, como a que sofreu o rei da Babilônia quando desceu à cova, e os reis que ele havia matado começaram a lhe dizer: tu foste semelhante a nós, como está em Isaías 14, 10. Como se gloriavam sobre o seu conquistador, ele mesmo encerrado no inferno, vencido pelo Deus Todo-Poderoso. Crentes, eu lhes peço que orem esta oração hoje: não me faças o opróbrio dos loucos. Sejam sinceros, verdadeiros, para que no último dia não tenham apenas que suportar a ira de Deus, mas também a vergonha e o desprezo eterno que seus companheiros pecadores irão amontoar sobre vocês enquanto estiverem lá como um náufrago, depois de toda a sua profissão de fé que se mostrou falsa. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Salmo 39, 6 a 8.